Depois disso, vimos também, passando por um viés mais filosófico, sociológico, que vocês vão ter mais aprofundado em filosofia do direito, em sociologia do direito, que são as escolas do direito, né? Que nós já vimos. A primeira escola que nós vimos é a escola do direito natural. O que caracteriza essas escolas do direito natural? O direito natural, gente, são os princípios e normas jurídicas que regulam a vida social do ser humano, ainda que na ausência de toda a ordenação positiva. Ou seja, a escola do direito natural, ela independe de lei escrita, certo? Para regular a sociedade. Então, para esses naturalistas, existem três vertentes da escola do direito natural. A primeira dela é o justnaturalismo, também chamado de direito natural em sentido estrito. O justnaturalismo, gente, ele vem trazer o quê? Qual é a ideia dele? É o termo interpretado literalmente, ou seja, são quando as normas decorrem da própria natureza, em específico a natureza humana. Então, para os justnaturalistas, eles atribuem à natureza uma força normativa, ou seja, essa força normativa da própria natureza instintiva do ser humano é capaz de reger todo o ordenamento jurídico. Como, por exemplo, um exemplo simples, os bombeiros que vão para Brumadinho ajudar na época do deslize. Vejam, essa ida dos bombeiros, atualmente, ela vem por quê? Por uma força normativa da própria corporação. Mas, se estivéssemos utilizando o justnaturalismo nesse caso, esses bombeiros, no exercício legal da sua função, eles iriam proteger a sociedade, eles iriam traçar normativas para a sociedade de uma maneira instintiva, sem a obrigatoriedade de uma lei. Então, a própria natureza humana, o instinto humano, é capaz de quê? De reger as normas sociais. Então, as pessoas se comportariam na sociedade de uma maneira instintiva, sem precisar de uma Constituição Federal, sem precisar de um Código Civil, sem precisar de um Código Penal, sem precisar de nenhuma lei escrita para poder delimitar os traços das ações humanas, certo? Pois bem, depois nós temos também a ideia do justnaturalismo teológico, que aí, essa ideia do justnaturalismo teológico, ela vem com a ideia que sustenta que todo esse direito natural, né, da natureza humana, ela decorre da vontade divina, né? Sempre haverá um Deus, um ser supremo, né, que é capaz de guiar os comportamentos humanos na sociedade e também dispensaria toda a produção de leis positivadas, de leis escritas, de leis postas no ordenamento jurídico. Por quê? Porque para eles a ideia de um ser supremo, de um ser superior, daria conta de traçar todas as atitudes dos seres humanos no âmbito privado, tá? Um idealizador do justnaturalismo teológico foi São Tomás de Aquino, tá? Um filósofo lá da Idade Média. Então ele traz essa ideia, e aí, como por exemplo, vamos pegar, por exemplo, os 10 mandamentos da igreja, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não matar, não furtar. Vejam que esses posicionamentos oriundos de uma lei divina, eles dariam conta de regular todo o nosso ordenamento jurídico, toda a nossa esfera social, tá? Então essa é a ideia do justnaturalismo teológico. E temos também, gente, a ideia do jusracionalismo, que são quando os mandamentos do direito natural, ou seja, aquele naturalismo, decorreriam da razão humana, tá? Não do instinto. Ele difere do justnaturalismo, porque enquanto um prezava pelo instinto, esse preza pela razão. Então, a consciência humana, ela seria capaz de trazer toda uma ordem, uma pacificação social, tá? Capaz de quê? De regular a sociedade também sem a necessidade de uma lei escrita, tá? E aí depois, então, superada essas três etapas,
trabalhamos a ideia da escola do direito positivo, né, que é o positivismo jurídico, oriundo, surgido lá no século XIX, que desenvolve até metade do século XX, fim da Segunda Guerra Mundial, mas que também nós carregamos muitos traços do direito positivo atualmente no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, o que o direito positivo fala? O direito positivo diz que, primeira coisa, ele defende o afastamento dos preceitos religiosos, filosóficos, instintivos e da razão do direito natural, do naturalismo, tá? Então ele afasta essa possibilidade, trazendo o quê? A pessoa do Estado, né? Como ser protetor dos direitos individuais, difusos e coletivos. Então, é o Estado que passaria, então, a estabelecer as normas jurídicas no nosso ordenamento, né? Contudo, gente, essa ideia do direito positivo, tem uma vertente do direito positivo, que é a escola de exegese, ela é muito legalista, né? A ideia do positivismo jurídico, ele é muito legalista, ele traz uma interpretação muito mecânica da norma, ou seja, a norma ela seria aplicada a ferro e fogo, sem poder olhar para determinados casos, sem poder relativizar, sem poder aplicar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana para abranger maior população, né? Então, o direito positivo ele foi importante para o nosso ordenamento atual, porque ele traz a ideia de uma norma positiva, de uma norma escrita, né? De uma norma oriunda do Estado. Contudo, essas normas, se a gente fosse aplicar somente o direito positivo atualmente, nós teríamos um ordenamento jurídico engessado, né? Ou seja, somente vai caber no ordenamento jurídico se encaixar perfeitamente no texto da lei. Se não encaixar no texto da lei, você está fora, você não consegue se beneficiar ou ser protegido de determinados direitos. O que depois, então, o culturalismo jurídico, que é a terceira ordem dessas escolas, ele traz a possibilidade, né, a ideia do valor, ele atribui valor a essas normas positivas, ou seja, há a possibilidade, então, da aplicação dos princípios, há a possibilidade da relativização das normas. Então, ele vem e suaviza o que o direito positivo deixou muito duro, sabe? Muito mecanizado. No direito, no culturalismo jurídico, nós podemos exemplificá-lo como... Pensem na ideia do LOAS. LOAS é um benefício de prestação continuada, também chamado como BPC, ofertado pela parte da assistência social no Brasil, previsto na Constituição Federal. O BPC, esse benefício assistencial, ele é destinado às pessoas que a lei chama que estão em estado de miserabilidade, tá? Que não conseguem prover o sustento de suas famílias. Então ele traz dois requisitos. O LOAS, vamos pegar o LOAS para pessoa idosa. Então tem que ser uma pessoa idosa, acima de 65 anos, e a renda per capita da sua família tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se a gente dividir toda a renda dessas pessoas, tem que dar igual ou inferior a 1/4 de um salário mínimo. Isso é o que a lei traz, tá? A lei da LOAS. Se a gente fosse aplicar o positivismo jurídico nessa lei, todas as famílias que ultrapassassem, que possivelmente, hipoteticamente, ultrapassassem 10 centavos desse 1/4 da lei, né, previsto do requisito da lei, eles não conseguiriam o acesso ao benefício. Mas percebam que 10 centavos não faz diferença na vida das pessoas, né? 10 centavos não alteram a realidade social das pessoas. E aí percebam que o positivismo jurídico não permitiriam essas pessoas alcançarem esse benefício se caso eles ultrapassassem 5, 10 centavos. Quando a gente fala de culturalismo jurídico, a gente está falando basicamente da possibilidade de trazer a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, poder
trazer mais subjetividades, poder relativizar um pouco mais a norma para poder alcançar mais pessoas. Não trazer a aplicação mecânica da lei, mas sim o poder olhar para a realidade social das pessoas e aí sim fazer com que o direito chegue até elas. Então vejam, nesse mesmo caso do LOAS, na ideia do culturalismo jurídico, que é o que nós temos no ordenamento atual, é a seguinte: por mais que essas pessoas, por mais que essa família, a família desse idoso, que a renda per capita dele ultrapasse 1/4 do salário mínimo, nós temos a possibilidade de, mesmo assim, estender esse benefício a essas pessoas. Por quê? Porque, por mais que o valor ultrapasse, eles continuam ainda vivendo em estado de miserabilidade. Então, ele possui ele traz essa possibilidade de relativizar as normas jurídicas, tá? Então, o senso de justiça dentro do culturalismo jurídico, ele é mais aflorado, né? Ele consegue abarcar mais pessoas, ele consegue instituir mais o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então, esses foram todos os temas que nós vimos no primeiro bimestre. Foi um pouquinho corrido, tá? Eu vou deixar para vocês o link de todos os vídeos das nossas aulas. Vou deixar também os textos disponíveis para leitura, tá? E aí, então, nas próximas aulas, nós avançamos com o conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje e a gente se encontra, então, nas próximas aulas.